Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo, meu irmão, a este momento de fé. É muito bom ter você aqui na nossa corrente de oração. Hoje, você será envolvido por uma atmosfera de oração e milagres. Esta oração não é apenas palavras. Ela é vida, é poder, é libertação vinda diretamente da Bíblia. Salmos 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos orar juntos por sua vida, sua casa, seus filhos. Clamaremos por proteção divina, restauração, cura e justiça. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos juntos nessa corrente poderosa de oração. Há momentos em que o corpo segue em frente, mas a alma já não acompanha. O olhar ainda vê, mas não enxerga mais sentido. Os pés ainda andam, mas cada passo parece sem direção. Há uma dor silenciosa que não aparece nos exames, que não se explica com palavras. Uma dor que corrói por dentro, um esgotamento que vai além do físico, um cansaço que nem o sono mais profundo é capaz de aliviar. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro grita por socorro. Dorme cansado e acorda ainda mais cansado. Tudo parece mais pesado do que deveria ser. Nada alegra por completo, nada satisfaz de verdade. Há um vazio que os outros não percebem. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus escuta o silêncio da sua alma. É para você que o Salmo 23 foi escrito, não como poesia bonita, mas como verdade eterna. Não como inspiração, mas como sustento para os dias em que tudo parece desmoronar. Esse salmo é um convite à restauração. É um chamado para o retorno ao refúgio seguro da presença de Deus. Neste vídeo, você não está diante de um simples conteúdo. Você está entrando num espaço espiritual onde o Espírito Santo vai tocar as áreas mais cansadas e ocultas do seu coração. Vai tocar nas feridas que você nunca teve coragem de expor. Vai restaurar aquilo que você achava perdido. A Bíblia diz em Salmos 121 que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quando o socorro vem de cima, não há peso que permaneça, não há confusão que resista, não há alma cansada que continue sem alívio. Jesus Cristo, aquele que deu a própria vida por amor, continua chamando as ovelhas cansadas, feridas, desgarradas para perto do seu colo. João 3,16 afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho. Isso não foi apenas para garantir o céu depois da morte. Foi para garantir paz enquanto você ainda caminha aqui, nesse mundo. E essa paz começa agora. Durante esta ministração, você será conduzido por uma jornada de libertação emocional, cura espiritual e restauração profunda. Cada palavra vai trazer luz onde há escuridão. Cada oração será como óleo sobre feridas abertas. E no final, você não será mais o mesmo. Porque quando a alma cansada encontra o pastor, o descanso é inevitável. Você pode estar vivendo em um ciclo de escassez emocional, instabilidade espiritual, pensamentos de desistência, sensação constante de abandono. Mas Deus preparou esse momento como resposta. Ele te viu quando ninguém te viu. Ele te ouviu quando ninguém entendeu seu choro abafado. E agora Ele te chama para o descanso verdadeiro. Esse é o início de algo novo. E tudo o que você precisa fazer é permanecer até o final. Prepare-se. A restauração já começou. Existem dores que o corpo não expressa, mas a alma grita em silêncio. É o tipo de cansaço que nem um dia de descanso resolve. É o tipo de esgotamento que não vem do trabalho, mas do peso acumulado de anos tentando ser forte, tentando manter tudo em pé. Mesmo quando tudo dentro de você está desabando. A alma cansada não chora alto. Ela apenas se apaga aos poucos e o brilho do olhar vai se tornando distante. O sorriso forçado, o coração pesado. Talvez você tenha se acostumado a viver assim,
fingindo estar bem enquanto carrega o mundo nas costas. As pessoas te procuram, pedem conselhos, te veem como alguém forte, mas não fazem ideia do quanto você tem lutado contra o vazio, contra a falta de sentido, contra o medo que te visita à noite. A alma cansada se esconde em sorrisos, mas Deus enxerga o que os outros não veem. Ele vê o desgaste emocional, a exaustão espiritual, o coração que tenta continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Essa dor invisível é uma das maiores prisões espirituais da atualidade. Muitos não estão presos por correntes visíveis, mas por fardos que os tornam reféns de pensamentos, culpas e cobranças que não cessam. E é nesse lugar de esgotamento que o inimigo tenta agir. Ele sussurra mentiras. Você não vai conseguir, ninguém se importa, nem Deus está ouvindo. Mas tudo isso é engano, porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é processo, é restauração em andamento. Você sente o peso porque está tentando carregar sozinho o que foi feito para ser entregue aos pés do Senhor. O Salmo 55:22 nos lembra: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a chave para começar o processo de cura. Entender que a alma só encontra descanso quando aprende a entregar. Não é fraqueza, é fé. Não é desistência, é confiança. A alma se sobrecarrega quando tenta viver desconectada da fonte. Quando substituímos a presença de Deus por distrações, trabalho em excesso, redes sociais ou qualquer outra fuga, criamos uma ilusão de movimento, mas por dentro permanecemos paralisados. E essa desconexão espiritual gera sintomas visíveis: ansiedade, insônia, apatia, falta de propósito. É como se a vida perdesse cor, mas tudo isso tem cura. O Salmo 23 é o caminho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira verdade de libertação para a alma cansada. Não falta direção, falta confiança no pastor, não falta presença, falta silêncio para escutá-lo. Ele ainda fala, ele ainda guia, ele ainda restaura. O Espírito Santo está se movendo agora, e onde há exaustão, ele traz refrigério. Onde há culpa, ele traz perdão. Onde há confusão, ele traz clareza. Porque a alma não precisa de explicações, precisa de presença. E a presença de Deus é o antídoto para o cansaço que o mundo causa. Neste momento, pare por alguns segundos e perceba o que está acontecendo dentro de você. O próprio Deus está te chamando de volta para um lugar de descanso. Ele quer te ensinar a deitar em verdes pastos, a parar de correr sem direção, a confiar de novo, a respirar com paz. Essa é a primeira fase da restauração. Reconhecer que a dor existe, mas que ela não é o seu destino. O próximo passo é entender por que a alma adoece e como o distanciamento espiritual abre brechas para esse esgotamento. Essa consciência é o início da libertação. A alma não adoece de repente. Ela vai se esvaziando aos poucos, como uma vela que se apaga lentamente, sem fazer barulho. O cansaço da alma não vem apenas do que acontece ao redor, mas do que acontece por dentro. E a raiz desse desgaste, muitas vezes, está na desconexão com o Criador. Quando a alma perde o vínculo com a fonte da vida, tudo começa a desmoronar silenciosamente. Muitos tentam tratar a alma com soluções naturais. Buscam distrações, ocupações, compensações. Preenchem a agenda, mas não preenchem o coração. Se cercam de pessoas, mas continuam se sentindo sozinhos. Adoecem emocionalmente e não entendem por quê. A alma cansa quando carrega culpas que não foram confessadas, feridas que não foram tratadas, pecados que não foram entregues. A alma cansa quando vive longe da presença de Deus. O Salmo 40 descreve esse momento com precisão. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Quando estamos longe do Senhor, é como se estivéssemos presos em um lamaçal emocional. Tudo escorrega, nada sustenta. Mas quando Deus se inclina, Ele tira, limpa e firma. Ele não deixa nada pela metade. A alma adoece também por causa da sobrecarga espiritual. Quando tentamos resolver tudo com a força do braço, sem orar, sem jejuar, sem consultar o Espírito Santo, tomamos decisões precipitadas, nos envolvemos com pessoas erradas, nos afastamos da Bíblia, ignoramos a oração da manhã e substituímos a presença de Deus por vozes barulhentas demais. Com o tempo, vamos acumulando decepções, traumas e frustrações que intoxicam a alma. A Bíblia, em Provérbios 3, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas quando deixamos de confiar, quando não entregamos, as veredas se tornam tortas. E é nessa curva perigosa que a alma se perde. Outro fator que adoece a alma é o aprisionamento interior. Pessoas que vivem presas ao passado, aos erros que cometeram, aos abusos que sofreram, às palavras que ouviram. A alma adoece quando vive em um ambiente tóxico por tempo demais. Palavras de maldição, inveja, rejeição, abandono. Tudo isso cria buracos invisíveis na estrutura emocional, que mais cedo ou mais tarde se transformam em cansaço espiritual profundo. Mas a cura, a libertação, a restauração. Deus não te criou para viver em ruínas, Ele te formou com propósito, e mesmo que sua alma esteja adoecida, Ele tem o remédio. Ele é o médico da alma. Ele é aquele que entra no quarto escuro da memória, acende a luz e começa a limpar o que foi deixado de lado por muito tempo. O Salmo 23 é a receita para esse processo. Não apenas como palavras lidas, mas como estilo de vida, como reconexão com a voz do pastor. O caminho da restauração começa quando a alma volta a confiar em quem a criou. E isso será revelado com profundidade no próximo capítulo, quando mergulharmos na essência do Salmo 23 como cura prática para o espírito exausto. O Salmo 23 não é apenas um poema bonito ou um trecho recitado em cultos e funerais. Ele é um remédio vivo, uma âncora espiritual, uma voz de alívio no meio do caos. Cada linha desse salmo carrega uma verdade que cura, que liberta, que restaura aquilo que o mundo e a vida insistem em destruir dentro de nós. Quando a alma está cansada, não precisa de conselhos humanos, precisa de direção divina. E é exatamente isso que o Salmo 23 oferece. Direção segura, promessa real, proteção constante e alívio imediato. Logo nas primeiras palavras, há um rompimento com a lógica humana. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, Deus se apresenta não como um juiz distante, mas como um pastor próximo, um pastor que cuida, que protege, que conhece cada passo da ovelha, inclusive as suas fraquezas. O cansaço da alma começa a ser curado quando reconhecemos que não estamos mais sozinhos, que não precisamos mais carregar tudo sozinhos, que há alguém conduzindo nossos passos, mesmo nos dias em que parece que estamos perdidos. Nada me faltará. Isso não é uma promessa de uma vida sem dificuldades. É uma garantia de que mesmo no meio da escassez não faltará presença, não faltará direção, não faltará consolo. A alma cansa porque se sente abandonada, mas Deus afirma: eu estou aqui. Ele está no quarto escuro, no carro silencioso, no choro abafado no travesseiro. Está não como espectador, mas como pastor que guia, cura e consola. Depois o texto diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A alma que vive em alarde precisa de silêncio, e aqui o Senhor conduz ao descanso. Ele não apenas oferece pasto, ele nos faz deitar, porque sabe que nem sempre sabemos parar. Ele desacelera o interior, tira o peso da performance, convida para o repouso. As águas tranquilas representam esse lugar onde os pensamentos são acalmados,
onde o coração encontra um ritmo mais leve. É nesse lugar que a alma começa a ser restaurada. Refrigera a minha alma. Essa frase é o centro da cura. A alma refrigerada é a alma lavada do medo, da culpa, da amargura, da dor acumulada. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Nenhuma terapia, nenhuma fuga, nenhum remédio pode fazer por completo o que a presença de Deus faz em um só toque. Quando o Salmo 23 é vivido, não apenas lido, o interior começa a se recompor, a identidade volta a ser lembrada, a dignidade é devolvida, a vontade de viver retorna. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A alma cansada muitas vezes está perdida, sem saber o que fazer, qual decisão tomar, qual caminho seguir. Mas o pastor conhece os caminhos seguros. E ele guia, ele conduz pela mão. Ele nos tira das encruzilhadas perigosas e nos leva por trilhas de paz. Não por merecimento, mas por amor do seu nome. Porque ele é fiel, porque ele nos chamou pelo nome e não desiste de nós, mesmo quando nós pensamos em desistir. Cada verso do Salmo 23 é como uma respiração profunda para quem está afundando. É como água no deserto. É como abraço em dia de solidão. Esse salmo, quando declarado com fé, se torna espada e escudo. Ele é escudo contra a opressão da alma, espada contra os pensamentos de derrota, abrigo contra os ventos da angústia. O que o Espírito Santo quer fazer com você hoje não é apenas te fazer lembrar desse salmo, é te fazer viver esse salmo. Interiorizar cada palavra até que elas se tornem realidade. Ele quer te conduzir por essa jornada. Ele quer te ensinar o que significa ser cuidado, ser guiado, ser restaurado. E agora, no próximo capítulo, vamos aprofundar o que significa reconhecer Deus como pastor. Porque essa é a base que sustenta toda a promessa. A certeza de que não estamos sozinhos e que alguém maior está conduzindo cada passo, mesmo nos vales mais escuros. A solidão que fere a alma não é necessariamente a ausência de pessoas, mas a ausência de direção. É estar cercado de vozes, mas não ouvir nenhuma que traga paz. É viver com todos os sentidos saturados, mas o coração silencioso. E é nesse vazio existencial que nasce o esgotamento interior. Quando perdemos o senso de cuidado, quando sentimos que ninguém está realmente por nós, a alma começa a adoecer em silêncio. É por isso que o Salmo 23 começa com a declaração mais essencial da vida espiritual. O Senhor é o meu pastor. Não um pastor. Não o pastor. Meu pastor. É pessoal. É íntimo. É relacional. E essa simples frase quebra um ciclo devastador que muitas pessoas vivem, o ciclo da solidão espiritual. Quantas vezes você já olhou para o céu e se perguntou, será que Deus ainda está comigo? Quantas decisões você precisou tomar sem clareza? Quantas noites você enfrentou sem consolo, apenas desejando que alguém te guiasse? O cansaço da alma se intensifica quando a sensação de abandono se instala. Mas quando essa verdade entra de verdade no coração, quando você entende que Deus não é apenas o Deus dos céus, mas o pastor da sua vida, tudo começa a mudar. Ter um pastor é ter alguém que sabe o caminho, que vai à frente, que antecipa o perigo, que não abandona quando a ovelha se desvia. O pastor busca, o pastor corre atrás, o pastor protege com a própria vida, se necessário. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele entregou a vida por você, não porque você era forte, mas porque você precisava ser resgatado. João 10:11 declara, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a base de toda a libertação da alma. Saber que alguém te amou tanto a ponto de morrer por você. Muitos estão presos em ciclos de abandono desde a infância. Rejeição de pais, traições em relacionamentos, ausência emocional, falta de referência segura. Isso tudo gera uma alma desconfiada, uma mente defensiva,
um coração endurecido. Mas quando a verdade de que o Senhor é seu pastor entra, esses muros começam a cair. Deus não te abandona, Ele não te expõe, Ele não te ignora. Ele permanece mesmo quando você se afasta. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de que Deus se calou, de que Ele está longe. Mas escute, o pastor não se ausenta no silêncio. Ele observa, ele trabalha nos bastidores, ele prepara o terreno. E às vezes ele permite o silêncio para ensinar a confiar. A fé da alma cansada não é barulhenta. Ela é rendida. Ela aprende a descansar sabendo que o pastor está guiando, mesmo quando o caminho não é visível. E há mais. O pastor conhece cada ovelha pelo nome. Ele conhece o seu tom de voz, os seus passos, o seu jeito de se desviar quando está ferida. Ele entende suas dúvidas, suas falhas, sua lentidão em confiar. E ainda assim, ele permanece. Ele não exige perfeição. Ele oferece cuidado. Assumir o Senhor como seu pastor é entregar o controle. É reconhecer que você não precisa mais conduzir a própria vida com medo. É aceitar que existe alguém maior guiando seus passos, mesmo quando você não entende para onde está indo. Esse é o primeiro rompimento com a alma cansada. Reconhecer que ela não precisa mais lutar sozinha, que ela foi feita para ser cuidada, que há descanso no comando de Deus, que você pode parar de tentar salvar a si mesmo, porque já existe um Salvador. E quando esse cuidado começa a ser sentido, você descobre o próximo passo do processo de cura: o descanso. Não um descanso físico, mas o descanso interior. E é isso que vamos revelar no próximo capítulo. Quando a alma está em guerra, o corpo sente, os pensamentos se tornam acelerados, a ansiedade domina os ciclos de sono, o coração vive em alerta. Mesmo sem ameaças reais ao redor, o interior se comporta como se tudo fosse desmoronar a qualquer momento. É exatamente aí que entra essa imagem poderosa e transformadora. Deitar-me fazem verdes pastos. Deitar não é apenas uma ação física, é um estado de confiança. É o oposto da alma inquieta. E veja que o texto não diz, eu me deito. Diz, ele me faz deitar. Porque o pastor conhece o grau de agitação da alma ferida. Ele sabe que muitas vezes, mesmo cansado, você insiste em continuar correndo. Então, ele te conduz até um lugar onde a única opção é descansar. Esses verdes pastos não são um campo físico, são um espaço espiritual onde a mente encontra silêncio, onde os pensamentos são reorganizados, onde a confusão perde força, onde o cansaço mental é tratado com a presença real de Deus. E quando isso acontece, até o corpo responde. A respiração muda, a tensão muscular alivia, as insônias recuam, porque quando a mente descansa, todo o restante começa a ser curado. Talvez você nunca tenha experimentado esse lugar de repouso interior. Talvez, mesmo em momentos de oração, sua mente continue agitada, porque a maioria das pessoas ora com o corpo presente, mas com a alma ausente. Por isso, a oração da manhã se torna um ponto de partida crucial. Quando você consagra o dia, logo nas primeiras horas, está dizendo, Senhor, eu não quero viver correndo, eu quero ser guiado. A oração da manhã não é obrigação religiosa, é disciplina espiritual para calar as outras vozes e ouvir apenas a voz do pastor. É um ato de rendição que prepara a alma para o restante do dia. E quando feita com verdade, essa prática transforma ambientes, emoções e decisões. Além disso, o próprio ato de ser feito a deitar revela o cuidado de Deus com sua saúde mental. Ele não te força a nada, mas te conduz ao descanso como um pai conduz um filho ao colo quando vê que ele não aguenta mais. Isso é amor prático, isso é misericórdia, isso é restauração. Se você sente que sua mente está sobrecarregada, se os pensamentos não param,
Se você tem se perdido em um turbilhão de preocupações, decisões e medos, essa palavra é para você. Pare, respire. Permita que o Espírito Santo te conduza a esse lugar onde você pode simplesmente descansar. Você não precisa mais pensar por todos, decidir por todos, resolver tudo sozinho. Existe um lugar de pastos verdes, onde o alimento espiritual é abundante, onde a mente se aquieta e onde a alma se fortalece. E esse lugar é a presença de Deus. Ele quer te deitar, Ele quer te renovar. Esse descanso espiritual é pré-requisito para a próxima fase da cura, o refrigério da alma. Porque descansar sem ser restaurado é apenas pausa. Mas Deus não quer te dar uma pausa. Ele quer te curar de dentro para fora. E é isso que vamos vivenciar no próximo capítulo. Existem feridas que ninguém vê, mas que moldam a forma como você pensa, reage, confia e ama. Feridas que vêm de palavras duras, de promessas quebradas, de rejeições acumuladas ao longo de uma vida inteira. Essas feridas silenciosas não sangram, mas sufocam. E, com o tempo, transformam o cansaço em amargura, a esperança em apatia, o coração em pedra. É exatamente aí que entra uma das frases mais libertadoras de toda a Bíblia: refrigera a minha alma. Refrigério é mais que alívio, é restauração. É a água fresca que invade o deserto interno. É o renovo que só o Espírito Santo pode trazer para lugares que você nem sabia que ainda estavam doendo. Deus não está apenas interessado em fazer você descansar. Ele quer curar o que te fez perder o fôlego. Ele quer tocar os pontos que você escondeu até mesmo de si. A alma cansada muitas vezes já aprendeu a funcionar no automático. Vai levando a vida, vai cumprindo as obrigações, vai se adaptando à dor como se ela fosse parte da rotina. Mas o que o Espírito Santo faz é o contrário. Ele te puxa de volta para o centro do que você foi criado para ser. Ele não quer que você apenas sobreviva, mas que volte a viver com leveza, com alegria real, com saúde emocional enraizada na presença de Deus. O Salmo 40 nos dá uma imagem complementar. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Esse novo cântico não é apenas uma música, é um novo jeito de enxergar a vida. É o resultado de uma alma restaurada. E para que esse cântico surja, é necessário que o Espírito Santo limpe as águas paradas do coração, quebre as resistências e reative aquilo que foi sufocado pela dor. O refrigério da alma começa no espírito, porque é lá que estão os verdadeiros comandos da vida. A alma está cansada, porque está tentando sobreviver sem alimento verdadeiro, sem a palavra, sem oração, sem adoração. A Bíblia é clara quando diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a alma que não se alimenta da palavra se enfraquece. Essa cura é um processo. Não acontece por emoção, mas por rendição. Não acontece por vontade humana, mas por entrega diária ao cuidado do pastor. O Espírito Santo não invade, ele convida. Ele mostra onde dói, mas também cura onde toca. Ele não expõe sua ferida para te envergonhar, mas para te restaurar por completo. Neste momento, o que está acontecendo dentro de você é o início de uma limpeza profunda. Talvez você sinta um nó na garganta. Talvez venha à mente lembranças que você preferia esquecer. Isso é o Espírito te mostrando onde está o ponto de dor. Não fuja, enfrente com fé, porque logo em seguida vem o toque curador. Você não precisa mais carregar essas marcas sozinho. O pastor está com você. Ele te viu quebrando por dentro, enquanto sorria por fora. Ele viu o quanto você tentou suportar em silêncio. E agora ele diz: me deixa refrigerar a tua alma. Essa é a promessa. Esse é o convite. Essa é a cura real. E uma vez que a alma é refrigerada, o caminho se abre para que você seja guiado com sabedoria. Porque uma alma ferida se perde com facilidade,
mas uma alma curada caminha com clareza. E é sobre isso que trataremos no próximo capítulo. Culpa. Essa palavra curta esconde um dos maiores venenos da alma humana. Ela paralisa, ela prende, ela sufoca lentamente enquanto a mente revive erros, tropeços e decisões que não podem mais ser desfeitas. A culpa aprisiona pessoas em ciclos de autossabotagem, afastamento de Deus e crenças de que não são mais dignas de recomeçar. E por isso, quando o Salmo 23 diz: "Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome", essa não é uma frase decorativa. É um grito de libertação. A alma cansada carrega fardos que não foram entregues. E muitos desses fardos têm nome: arrependimentos, frustrações, palavras que machucaram, atitudes que feriram outros ou a si mesmo. A mente tenta seguir em frente, mas o coração permanece ancorado em uma versão passada, culpada, marcada. É impossível andar com leveza quando se vive preso ao que já passou. Mas o pastor guia. E ele não guia por atalhos. Ele guia por veredas de justiça. Isso significa que ele conduz de forma reta, limpa, curadora. Ele não finge que o erro não existiu. Ele não mascara o passado. Ele redime, ele restaura, ele transforma a rota. E mais, ele não faz isso porque você merece. Ele faz por amor do seu nome. Porque a graça dele é maior que sua culpa. Porque a cruz de Cristo é mais poderosa que o seu erro. Salmo 32:5 diz: "Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri." Dizia eu: "Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado." O perdão de Deus não é uma teoria. Ele é ação. Ele apaga a transgressão. Ele não esfrega na sua cara o que passou. Ele zera a dívida. E é nesse caminho de justiça que você é convidado a andar. Deus não quer que você caminhe para sempre curvado sob o peso daquilo que já foi perdoado. Ele quer que você ande de cabeça erguida, com o coração limpo, com a consciência livre. Não porque você é perfeito, mas porque você está debaixo do cuidado de um pastor que guia com misericórdia e justiça. Mas para andar nesse caminho, é necessário escolher sair das rotas antigas, romper com a autoacusação, calar a voz do inimigo que vive te lembrando do que você fez. Satanás é o acusador, mas o Espírito Santo é o consolador. O primeiro quer te prender ao passado, o segundo quer te conduzir ao futuro de redenção. Quem você vai ouvir? Jesus disse em João 8,36, "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Isso inclui liberdade da culpa, da vergonha, do peso de histórias que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. O seu passado não define quem você é, muito menos quem você será. As veredas da justiça são estreitas, mas são seguras. Elas não prometem conforto, mas prometem direção. E é essa direção que a alma cansada precisa. Você não precisa mais viver perdido, tomando decisões no escuro, tentando se proteger das consequências. O pastor está à frente e o caminho dele é perfeito. Agora que você entendeu que não precisa mais caminhar sob o peso do que passou, é hora de entender como permanecer firme, mesmo quando a jornada te leva ao vale escuro. Porque a cura não evita o vale, ela te fortalece para atravessá-lo. Existem momentos em que tudo parece escuro, em que até o ar parece mais pesado, em que as noites se tornam longas demais e os pensamentos sufocam. É o que a palavra chama de vale da sombra da morte. Um lugar onde a alma sente que está perdendo as forças, onde o futuro parece distante demais e a presença de Deus silenciosa demais. E o mais difícil é que esse vale não é imaginário. Ele existe, ele é real. Mas o Salmo 23 não promete que você nunca vai passar por ele. O Salmo promete algo maior. Você nunca vai passar por ele sozinho. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Não é que o vale deixa de existir, é que a presença de Deus transforma o vale em território de crescimento. A sombra da morte perde o poder quando a luz da presença divina caminha ao seu lado. A ansiedade que muitos enfrentam hoje nasce dessa sensação de abandono em meio aos vales. A alma cansada olha para os desafios e sente que está sendo esmagada sozinha. É nesse ponto que surgem os ataques espirituais. É nesse ponto que a mente começa a acreditar nas mentiras do inimigo. Você não vai conseguir. Você está sozinho. Nada vai mudar. E essas vozes ecoam com força quando não estamos firmados na presença real do nosso pastor. Mas escute essa verdade: a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer vale. O Espírito Santo não se assusta com a sua dor. Ele entra com você nos lugares onde ninguém mais quer entrar. Ele atravessa o deserto ao seu lado. Ele se senta na caverna com você. Ele segura sua mão quando o chão parece sumir debaixo dos pés. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é válida mesmo nos piores dias. Mesmo quando a depressão grita. Mesmo quando o pânico paralisa. Mesmo quando os pensamentos escuros invadem a mente sem permissão. Não há vergonha em passar pelo vale. O erro é tentar atravessá-lo sozinho. O erro é esconder sua dor de Deus. O erro é fingir que está tudo bem quando o seu coração está implorando por socorro. O salmista nos mostra que não é fraqueza admitir que se está no vale. É força reconhecer quem está com você dentro dele. E quando o Senhor está presente, o medo começa a perder espaço. Não porque a luta termina de uma hora para outra, mas porque o coração encontra refúgio. A paz de Deus não é a ausência de batalhas. É a certeza de que, mesmo no meio da guerra, a vitória já foi decretada na cruz. Jesus passou pelo vale da morte para que você nunca precisasse enfrentá-lo sem esperança. Ele venceu o vale, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a morte. E agora, como seu bom pastor, ele te guia por caminhos onde mesmo as trevas precisam recuar. Se hoje você sente que está nesse vale, levante sua cabeça, respire fundo. Declare com fé: eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. E cada vez que essa frase sair da sua boca, algo vai mudar dentro de você. Porque palavras de fé movem o mundo espiritual. E a presença dele é mais real do que o medo. Agora que você sabe que não está só, é hora de descobrir o que Deus faz quando a escuridão termina e você chega à mesa que ele preparou. E isso vai transformar a sua visão completamente. Existe um tipo de vitória que não acontece no fim da batalha, mas no meio dela. Uma vitória que não espera o cenário melhorar para se manifestar. É a vitória silenciosa, profunda, poderosa, que acontece quando Deus decide honrar você mesmo diante dos seus inimigos. O Salmo 23 declara: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Isso não é um gesto simbólico. Isso é justiça divina sendo executada diante dos olhos daqueles que duvidaram do que Deus faria na sua vida. A mesa preparada por Deus é um ato de soberania. Não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Não precisa que os problemas desapareçam. Ela é posta ali, no meio do campo de guerra, diante dos olhos daqueles que torceram pela sua queda, diante das palavras malditas que lançaram contra você, diante da inveja, da calúnia, das perseguições. Deus não esconde sua bênção, Ele expõe, Ele mostra que quem permanece fiel será honrado, e essa honra não é vanglória, não é soberba, é resposta, é consolo, é cura. Porque você sabe o que custou chegar até aqui. Sabe quantas lágrimas derramou, quantas noites orou em silêncio, quantas vezes quase desistiu. E agora, enquanto você ainda luta, o Senhor diz: Eu preparo uma mesa para você,
eu te alimento, eu te fortaleço, eu te honro. A mesa também representa a provisão. Quando tudo parecia escasso, quando o medo da escassez financeira batia à porta, quando as portas se fecharam, Deus estava preparando algo invisível. E agora ele começa a manifestar no físico o que já havia liberado no espiritual: prosperidade, recursos, portas abertas. Não para alimentar vaidade, mas para mostrar que ele cuida de quem confia nele. Além disso, a mesa é um símbolo de reconciliação. Talvez haja pessoas com quem você jamais imaginou conversar de novo. Situações que pareciam irreparáveis. Relacionamentos destruídos pela dor, pela mágoa, pela distância. Mas quando Deus prepara a mesa, Ele também cura o ambiente. Ele restaura vínculos, traz arrependimento, gera perdão. E o que era campo de guerra vira lugar de paz. E é nessa mesa que o óleo começa a ser derramado. Porque Deus não apenas honra, Ele capacita, Ele unge. E essa unção vai além da aparência. Ela transforma, ela protege, ela ativa novos ciclos. E sobre essa unção falaremos no próximo capítulo. Mas antes, entenda uma coisa: você não precisa pedir a mesa. Você só precisa permanecer fiel no vale. A mesa é promessa para quem não desiste. A mesa é herança para quem anda nas veredas da justiça. A mesa é resposta para quem continua confiando mesmo sem entender o processo. Hoje, o Espírito Santo te diz: não foque nos inimigos, não se distraia com quem te persegue. Olhe para a mesa, ela já está sendo posta. Deus vai te alimentar diante de quem disse que você não chegaria lá. E você vai comer em paz, porque sabe quem está sentado à cabeceira, o seu pastor. A unção com óleo, na tradição bíblica, nunca foi um simples ritual. Era um ato sagrado, reservado para momentos de cura, consagração e separação espiritual. Quando o salmista declara: unges a minha cabeça com óleo, ele não está apenas descrevendo um gesto. Ele está revelando uma intervenção divina que toca o mais profundo do ser. O óleo representa a presença ativa do Espírito Santo. E quando essa unção chega, nada permanece do mesmo jeito. Nos tempos antigos, os pastores de ovelhas passavam óleo na cabeça dos animais para protegê-los das moscas e parasitas que tentavam invadir pelas narinas e pelos ouvidos. Se esses insetos penetrassem, causavam infecções que podiam levar a ovelha à morte. O óleo, portanto, era mais que proteção, era vida, era preservação. E é isso que Deus faz com você quando te unge. Ele te preserva da contaminação que tenta entrar sorrateiramente na sua mente e no seu espírito. A unção cura feridas que os olhos não veem. Existem dores que a medicina não alcança. Existem marcas emocionais que só o toque do Espírito Santo pode restaurar. E o óleo que ele derrama sobre a sua cabeça traz esse alívio. Ele cura pensamentos distorcidos. Ele renova a mente cansada. Ele purifica ideias envenenadas por palavras de maldição. Ele expulsa a opressão que tenta se infiltrar na sua rotina sem que você perceba. A unção também é separação. Quando Deus unge, Ele está dizendo: esse é meu, essa é minha. Ele separa para algo maior. Ele marca com destino. E quem é ungido carrega um chamado, uma responsabilidade, uma cobertura celestial que o mundo espiritual reconhece. Os céus sabem quem tem óleo na cabeça, e o inferno também sabe. Talvez você esteja enfrentando ataques espirituais, confusão mental, tristeza repentina, pensamentos acelerados. Pode ser que tenha acordado várias noites sentindo um peso, uma angústia sem explicação. Isso acontece quando o inimigo tenta te atingir onde você está mais vulnerável. Mas hoje, o óleo de Deus está sendo derramado sobre você, para te blindar, para te sarar, para te consagrar novamente. Essa unção não é conquistada com mérito, ela é derramada por graça. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto.
Não é sobre ter controle, é sobre se render. A cabeça é o lugar da decisão, da visão, da direção. E Deus unge a cabeça porque Ele quer controlar o seu rumo. Ele quer alinhar seus pensamentos com os dele. Ele quer te proteger do engano e guiar seus passos por caminhos seguros. O óleo também representa alegria. Isaías 61:3 fala sobre o óleo de alegria em vez de pranto. Quando o Espírito Santo unge, ele arranca a tristeza profunda, o peso da alma, o espírito abatido. E traz uma leveza que só quem já experimentou sabe explicar. É como respirar de novo. É como sorrir sem forçar. É como voltar a viver com o coração limpo. E é por isso que logo após declarar que foi ungido, o salmista afirma: "O meu cálice transborda." Porque a unção não só protege, ela transborda em abundância. E esse transbordar será o tema do próximo capítulo. Quem já passou por períodos de escassez sabe como é viver contando moedas, controlando palavras, segurando lágrimas. Sabe como é orar para o mês acabar antes que o alimento acabe. Sabe o que é dormir sem saber o que o amanhã vai trazer. Mas quando o salmista declara: "O meu cálice transborda", ele não está apenas falando de fartura material. Ele está revelando o resultado de uma jornada de fidelidade, de dependência, de entrega. O cálice que transborda é o símbolo da presença abundante de Deus em todas as áreas da vida. É quando o pouco que você tem começa a ser multiplicado. É quando a alegria que parecia perdida volta a florescer. É quando a paz que parecia impossível começa a habitar dentro de você, mesmo com o mundo lá fora em caos. É quando você percebe que o que te sustenta não é o saldo bancário, nem os contatos, nem os planos bem organizados. É a mão do pastor que nunca faltou. A escassez que muitos enfrentam não é apenas financeira. Há pessoas que estão vivendo a escassez emocional. Ninguém liga, ninguém pergunta, ninguém se importa. Há quem esteja em escassez espiritual. A oração está seca, a fé está fraca, a Bíblia virou decoração. Há quem esteja em escassez de propósito. Acorda, trabalha, dorme, mas não sente mais sentido em nada. E é exatamente para esses corações que Deus libera a promessa do transbordar. Esse transbordar não acontece de repente, mas é o resultado de confiar no pastor quando tudo mandava desistir. É o resultado de continuar orando quando o silêncio parecia eterno. É fruto da obediência silenciosa, da fidelidade sem plateia, da fé que se manteve firme quando ninguém mais acreditava. Deus honra quem permanece, e o transbordar é a marca visível dessa honra. Provérbios 3, 9 e 10 diz: "Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares." Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o que era escasso começa a se multiplicar. Isso vale para o dinheiro, para o tempo, para as ideias, para a disposição. Tudo se alinha, tudo se renova. O cálice que transborda é também um sinal de influência. Quando Deus transborda a sua vida, é para que você seja resposta para outros. É para que sua história inspire, para que sua casa seja refúgio, para que sua palavra traga vida. O transbordar não é egoísta. Ele se espalha, ele alcança. Talvez você ainda se sinta no deserto. Talvez seu cálice hoje pareça vazio, mas a palavra garante. O transbordar é promessa. Não importa o tempo que leve, não importa o que você perdeu, não importa quantas vezes teve que recomeçar, Deus vai te surpreender, vai te visitar com provisão onde você menos espera, vai abrir caminhos onde parecia não haver saída. E é com essa certeza que nos preparamos para o encerramento profético deste salmo. Porque a jornada com o pastor não termina no vale, nem na guerra, nem na escassez. Ela termina com a promessa de uma eternidade de bondade e misericórdia te seguindo. E isso é o que vamos declarar no próximo e último capítulo. Há uma certeza que transforma tudo.
A de que, mesmo com tantas dores, perdas, traições, batalhas silenciosas e cansaços profundos, a bondade de Deus nunca parou de seguir você. E nunca vai parar. É isso que o salmista afirma com autoridade inabalável. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é talvez, não é de vez em quando, é uma certeza, uma promessa irrevogável, uma aliança firmada pelo próprio Deus. A alma cansada encontra descanso nessa convicção, porque quando tudo parece incerto, quando os dias são nublados, quando as respostas demoram e o tempo parece travado, o que nos sustenta não são as circunstâncias, é a presença fiel daquele que cuida de cada detalhe. É a bondade que não depende do nosso merecimento. É a misericórdia que nos levanta quando falhamos. O inimigo tenta nos convencer de que estamos abandonados, esquecidos, invisíveis. Mas a verdade é que a bondade de Deus não retrocede. Ela nos persegue. Ela nos encontra nos becos escuros da alma. Ela entra nos quartos onde choramos sozinhos. Ela se deita ao nosso lado quando o sono não vem. Ela nos cobre quando a vergonha quer nos despir. A misericórdia dele é o abraço que nos envolve mesmo quando não conseguimos orar. E é essa bondade que não só nos persegue, mas nos sustenta para morar na casa do Senhor. Não como visitantes, não como estranhos, mas como filhos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o destino final de toda alma que confia no pastor. Um lar eterno, um refúgio imutável, uma habitação segura onde não há mais pranto, nem dor, nem separação. Esse lugar de habitação começa já aqui, quando você decide fazer de Deus sua morada. Quando você para de correr atrás de aceitação no mundo e passa a descansar no colo do Pai. Quando você entende que mesmo em meio às tempestades, existe um lugar de paz, onde a alma respira, onde o coração encontra abrigo, onde o espírito é restaurado. A vida nem sempre será leve, mas será segura se você caminhar com aquele que nunca falha. Ele não prometeu ausência de vales, mas garantiu presença em cada passo. Ele não prometeu ausência de inimigos, mas preparou uma mesa diante deles. Ele não prometeu ausência de lágrimas, mas prometeu secá-las com as próprias mãos. E isso é suficiente para continuarmos confiando. Hoje, enquanto você ouve essa mensagem, algo já começou a mudar dentro de você. Não é emoção, é o Espírito Santo trabalhando, trazendo alívio, gerando cura, restaurando identidade, quebrando maldições, reconstruindo áreas que estavam destruídas. E sabe por quê? Porque você pertence ao pastor, e ele cuida do que é dele. Creia nessa palavra. A bondade de Deus vai te seguir quando você levantar, quando você sair de casa, quando você se sentir fraco, quando você não entender o que está acontecendo. Ela vai te cercar, vai te alcançar, vai te envolver, e quando você menos esperar, vai perceber que já está habitando num novo tempo. Declare com fé agora: eu creio que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Agora, respire fundo. Você chegou até aqui. A sua alma já está sendo restaurada. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de descanso espiritual. Volte a ouvi-lo sempre que sentir o peso voltar. E se ainda não faz parte da nossa corrente de oração, se inscreva no canal agora. Entre nesse ciclo de fé, de palavras vivas e direção espiritual para os seus dias. Você não está sozinho, o pastor está contigo e a bondade dele já te alcançou.